fone. E eu já falei esses tempos numa outra conversa. Toda mulher empreendedora e toda mulher que quer crescer tem que ter um fone. Por que tem que ter um fone? Tem que ter um fone bom, sempre carregado. Por quê? Tu tem que aproveitar o teu tempo. Tu tem que aproveitar então quando eu tô no trânsito, Para gravar. para ouvir, eu às vezes eu tô ouvindo um audiolivro, às vezes eu tô ouvindo um podcast de alguém, às vezes eu tô numa reunião, enquanto eu tô, por exemplo, no consultório, ou quando Como eu tô. que eu não convivo mais contigo? Mas sabe? Então é isso que eu digo, toda mulher. Porque daí, por exemplo, assim, eu tô limpando a casa, eu tô de fone ouvindo alguma coisa. Tu Eu tá sempre hoje, eu tô alimentando. sempre alimentando, Lidia. Eu entendo, e algumas mulheres falam, que quem faz muita coisa não faz nada, ou quando a gente faz muita coisa a gente não se concentra em algo, mas eu funciono bem com muitas Não, coisas. tu pode não aproveitar tudo daquilo que tu tá ouvindo, porém, tu vai pegando Exato. pequenos ensinamentos que faz E toda a claro diferença. que toda vez que eu assisto um treinamento focado, que eu escrevo, que eu anoto, eu me concentro mais, eu absorvo mais, eu tenho essa clareza de que a gente absorve muito mais quando a gente escreve e anota um treinamento, né? Mas às vezes entre não ouvir o treinamento e ouvir de uma forma mais rápida, eu prefiro ouvir. Que é Então, o imperfeito feito. o antes feito do que o perfeito não Isso. feito. Pode ir, entendeu? O foco do nosso podcast é sempre extrair o melhor dos nossos convidados, né? Dentro de no máximo 1 hora, para não ocupar muito tempo, porque a gente sabe que é muito corrido, né? Principalmente como diretora. Então a gente sempre traz pessoas e tenta extrair o melhor de pessoas que fazem a diferença na sociedade, né? Que são as vozes que brilham. São pessoas que realmente se destacam e a gente vê a diferença nelas. Por isso que a gente traz elas como convidadas aqui. E a Letícia hoje veio, né, trazer essa presença, né, maravilhosa. Obrigada, Lê. A Letícia é diretora, né, Lê? Diretora de vendas da Mary Kay, já conquistou o carro rosa e tem um posicionamento muito expressivo, né, dentro das vendas da Mary Kay e também de mentorias, né? Tu já dá consultorias, mentorias, treinamentos, né? A gente já está aí há 10 anos na caminhada, né, como consultora e há quase 8 anos como diretora, então mais de 200 mulheres já passaram aí pela nossa equipe. Hoje a gente consegue ter um método de negócio validado, né, que mostra realmente que a mulher ela pode empreender e ela pode ganhar dinheiro, que o ramo de vendas de cosméticos é um ramo que cresce. E junto com isso, a gente não traz só o negócio da Mary Kay. A gente traz mulheres que crescem, que se desenvolvem, a gente faz essa troca, né, Lid, como a gente está fazendo hoje. Muito obrigada pelo convite, né? E eu acho que é isso, é sobre trocar, sobre crescer e se desenvolver. E a gente consegue fazer essa troca em vários ramos. Então, a Mary Kay, ela me ensina muito. Eu digo que toda mulher que foi Mary Kay, ela pode deixar de ser Mary Kay, mas ela nunca vai deixar a bagagem que ela aprende. Mary Kay ensina muito a gente como pessoa, como empreendedora, como mulher e num desenvolvimento geral. Então a mulher, depois que ela passa por Mary Kay, ela vai empreender em vários ramos que ela aprendeu. Ela pode aplicar essas técnicas. Eu mesma, não sei se eu já te falei, eu falei para alguém que eu gostaria de fazer vender Mary Kay para ter os treinamentos, porque assim é algo surreal, né? Eu sei porque eu já tive outras pessoas conhecidas minhas amigas que vendem Mary Kay e que assim é incrível os treinamentos. Realmente o desenvolvimento ele vai muito além da gente aprender sobre o produto e de como usar o produto. A gente aprende. Nós somos todos os setores da empresa, né? Nós somos a venda, o pós-venda, o financeiro, o controle de estoque, o marketing, o digital. Então, a gente realmente, quem faz desse negócio como um negócio, se desenvolve muito. Na verdade, o nosso objetivo de trazer a Lê é o seguinte: eu vi muita dificuldade com as minhas amigas pequenas empreendedoras, que elas às vezes deixam de gravar vídeos, deixam de estar postando os seus produtos, os seus serviços, porque elas dizem, eu não estou preparada, não dá tempo, eu não consegui me maquiar, eu não sei me maquiar. Porque para ti é fácil, porque tu tá sempre maquiada. Então, o meu objetivo principal em trazer a Lê, além de toda a bagagem de conhecimento que ela vai passar pra gente, é o quê? É explicar, trazer uma nova visão sobre maquiagem, né? A Lê estava falando agora há pouco sobre o tempo que tu leva para se maquiar,
que você pensa, né, Lê? Tu quer continuar? Tu quer explicar? A gente, quando falou sobre maquiagem, falou sobre tempo, a gente falou, muitas pessoas falam, eu não tenho tempo. Quando a gente fala em maquiagem, eu não me maquiei porque eu não tenho tempo. E o ponto aqui é entender que não é uma questão de tempo, é uma questão de decisão moral. Quando tu tira aqueles minutinhos, né? Tu decide te tratar o teu eu como a coisa mais importante. A gente dá prioridade para tantas coisas, né, Lidia? A gente prioriza os filhos, prioriza o trabalho, prioriza tantas coisas. E aí a gente não tira aqueles minutinhos para se priorizar. Então é uma decisão moral de se tratar como a principal. E também como como esses 20 minutinhos vão impactar no restante do teu dia, né? O ponto principal ali era pensar assim, a gente se arruma de manhã, aquela correria, e a gente para na frente do espelho e se olha e diz assim, eu vou demorar 20 minutos para me maquiar. E o ponto aqui é pensar em não nos 20 minutos gastos, é pensar o quanto aqueles 20 minutos vão impactar no resto do teu dia. O quanto aqueles 20 minutos vão fazer com que tu tenha uma imagem com mais autoridade, uma imagem com mais presença, uma imagem com mais intencionalidade. Quando tu te maquia, tu decide não só esconder as imperfeições, a maquiagem, a base, o batom, ele não tá ali para esconder uma imperfeição. Ele tá ali para mostrar o teu empoderamento. Ele tá ali para revelar que tu decidiu sair da mulher que tu era ontem para ser a mulher que tu é hoje. E junto com isso, tu traz uma intencionalidade de no próximo encontro ser uma mulher mais poderosa, de na próxima reunião de trabalho que tu for fazer, tu trazer um pouco mais de empoderamento e revelar um pouco mais de ti. Então o ponto principal eu não quero ser essa mulher que acordou de cara lavada, né, e que não se preocupou, porque o que tu faz contigo, tu faz com tudo, com os outros, então tu acaba trazendo um pouco mais de qualidade, de profissionalismo quando tu decide se maquiar. Então aqueles 20 minutos, eu nem chego a pensar no tempo, porque quando eu penso em todo o resto que aqueles 20 minutos vão me trazer, o contexto, todos os resultados que tu vai alcançar tendo por conta de uma simples maquiagem, né? E não é só numa reunião, mas tu vai visitar um cliente, tu vai receber o teu cliente, né? Eu mesma vim várias vezes no passado, assim, que eu dizia, meu senhor, eu vinha sem maquiagem, hoje eu não consigo. Eu não imagino atender o meu cliente, a minha cliente, ou gravar um vídeo sem uma, né? Hoje, casualmente, eu tô sem por conta do procedimento, mas já fui ali, já passei no batom. Então, a imagem que a gente passa, essa credibilidade, essa confiança, essa autoridade, ela começa na nossa imagem, né? Depois é pela voz, depois vem, enfim, vem todo o resto. Mas o primeiro impacto é a imagem, né? A gente tem todo um capital visual por trás de nós, né? Que eu estava conversando antes com vocês. A Mary Kay, ela tem esse posicionamento. Quando tu vê uma mulher que é a Mary Kay, tu pensa, uau, né? A gente espera que a mulher esteja, né, com um capital visual legal. E a Mary Kay nos traz isso. Mas muito antes de eu representar a marca Mary Kay, que sim, é uma marca poderosíssima, né? Eu represento a Letícia. Quando eu passo meu batom vermelho, quando eu escolho minha roupa para me vestir, quando eu escolho os meus max, acessórios, né? Eu não tô falando sobre a Letícia que vem de Mary Kay, eu tô falando sobre a minha imagem, o meu capital visual. Então, o ponto aqui, e claro, eu falo de mim, que sou consultora da Mary Kay, mas o ponto é trazer a pessoa que tem uma loja, a pessoa que tem uma confeitaria, a pessoa que tem qualquer outro ramo, para ela olhar com mais carinho para o capital visual dela, para ela olhar para a imagem dela e pensar o que o meu capital visual está transmitindo. Quem sou eu atrás da minha marca de doces, de tecnologia, de qualquer outro segmento que ela faça parte? Qual é o valor do capital visual dela? E gurias, a gente tem que ter clareza de que a nossa imagem, ela vende. A nossa imagem transmite a autoridade que nós passamos. Quantas vezes a gente vê pessoas que começaram depois da gente e que talvez não tenham a mesma competência que a gente, mas que já estão se destacando por conta. E por que elas estão se destacando, Lidy?
Porque elas têm um posicionamento, porque elas vão adiante, elas têm coragem de botar a carinha e se posicionar. Mas esse posicionamento, ele vem, de novo vou repetir, esse posicionamento vem muito pelo primeiro impacto, que é a imagem, que é a maquiagem, que é a roupa. Tu não precisa, né, tá chiquíssima, mas assim, usar as peças de roupa certas, os calçados certos, os acessórios certos, a maquiagem certa, é o começo de tudo. Lid, falando uma questão que eu acho bem importante a gente falar também, que é uma questão cultural. Hoje, já se quebrou um pouco essas barreiras, mas ainda existe uma questão cultural em alguns segmentos de que a maquiagem é o quê? Futilidade. Já parou para pensar? Que Não parei para pensar, mas agora eu tô falando, faz total sentido. A maquiagem, ela tem uma questão cultural de ser futilidade. E aí, quando a gente entende que não é uma futilidade, que ela é um autocuidado que impacta, ela é um autocuidado que, na prática, nos deixa mais empoderada, nos deixa mais autoconfiante, nos deixa mais pronta e preparada para o que vai vir. Só que muitas pessoas ainda têm esse preconceito de que é uma futilidade, não faz diferença. É uma futilidade, só que faz total diferença. Eu vivi isso na pele. Faz total diferença. E a maquiagem, além de ela realçar a beleza, ela também vem com uma forma muito importante de lidar com os nossos desafios do dia a dia. Pessoas, digamos assim, que estão com depressão, eleva a autoestima, né? Então, eu tava ouvindo um pouco o que tu tava falando, né? Tava mais quietinha, porque eu realmente vi que tava extraindo o melhor de ti, tu tava compartilhando, mas é muito importante porque esse autocuidado, essa autoestima precisa ter dia a dia, gente. A gente precisa elevar a nossa autoestima para que a gente fique bem, para que a gente se sinta bem e para que os outros nos vejam bem também. Principalmente quando a gente representa a nossa marca, a gente é empreendedora, a gente trabalha, né? Então é bem colocada. Eu queria colocar a palavra aqui. Verdade. Lê, me conta uma coisa. Como que tu começou, Mary Kay? Como é que tu decidiu? Pois é, né? Já são 10 anos aí de caminhada. Eu trabalho num consultório médico, ainda meio turno, né? Na época que eu comecei na Mary Kay. E aqui é um ponto bem importante. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não tenho tempo para empreender, não é o momento. Quando eu comecei, eu fazia faculdade de Direito quase todas as noites. Eu tinha o Lorenzo com 3 aninhos, 2 aninhos e pouco, bem pequenininho, e eu trabalhava turno integral na CLT. Então, aonde que eu tinha realmente? Eu não tinha uma condição, eu não tinha conhecimento de maquiagem, eu gostava de me maquiar, sempre gostei, mas eu não tinha as melhores condições para começar o negócio. Então, sendo mãe, trabalhando o dia inteiro de CLT e fazendo faculdade à noite, eu decidi que eu queria uma renda extra. Decidi não, a gente às vezes fala, eu decidi. Não, aconteceu uma situação e eu pensei, nossa, eu vou precisar de uma renda extra. E aí, uma amiga que já tinha me oferecido por diversas vezes, e eu sempre dizia, não, eu não sei vender, eu não quero, eu não sei cobrar, eu não gosto disso. E aí eu disse pra ela sim. Naquele dia eu disse o meu sim, depois de quase 2 anos dizendo não. Então aí também é um ponto importante, a gente não volta no caderninho dos nãos, né? E aí eu comecei. E aí eu comecei de uma forma muito simples. Eu gostava dos produtos, eu já usava os produtos. E eu comecei, fui pra casa, mostrei pra minha cunhada, pra amiga dela. E eu nunca vendi, Lid. Eu simplesmente indicava o que eu usava. Então, né, olha para minha pele, que batom é esse que tu tá usando? Que lápis é esse que tu tá usando? Então, para mim, fazer o negócio Mary Kay é entender que o negócio, ele é um networking. Ele é uma indicação do que eu já uso. Então, é muito simples para mim fazer o negócio Mary Kay, porque é simplesmente olhar para o rosto do outro, muito natural, olhar para o rosto do outro e pensar, Lid, tua pele tá seca, de repente tu poderia usar um hidratante, ou, sabe, tu já pensou em melhorar? Então é de uma forma natural ajudar o outro a melhorar. A minha enteada falou isso sobre mim, sobre a minha venda, que é muito... E o Jota falou também outro dia, né? Ele disse assim, uma venda muito... O Jota usou o termo acolhedor, mas não é esse. A Camila já falou isso pra mim. É tudo muito natural. Eu vou conversando e a pessoa simplesmente compra. Não é que eu faço algo assim, eu faço proposital, tipo, não é uma técnica de venda. Natural, né? É natural minha. Eu vou fazendo meu network, porque eu me interesso pela pessoa, eu descobri que eu sou muito apaixonada por pessoas, muito. E aí, o que acontece? É natural essa é minha forma de acolher, porque eu simplesmente gosto da pessoa. E eu gosto de todo mundo.
E aí as pessoas, elas querem ficar aqui dentro, elas querem comprar, e daí eu indico o melhor. Eu digo, não, esse aqui eu vendo, mas esse aqui não vai ser legal para ti. Então, é Tu exatamente realmente assim. tem uma preocupação com a Exato, compra dela. com a E não compra só dela. em vender e olhar dinheiro. Exatamente. E é isso que está me trazendo muito, que me fez, né, crescer. A gente começou muito pequeno também. E aí foi muito, e é muito legal isso, porque vai vendendo naturalmente. Tu não precisa forçar nada, tu não precisa ficar, sabe, Isso tem preocupado com isso. Tem muito essa ligação de propósito com dinheiro. A gente muitas vezes fica muito naquela balança, né, de que, ai, eu quero viver, meu negócio tem que ter propósito. Mas se ele não te dá dinheiro, não equilibra a balança. Então, quando tu consegue colocar propósito, olhar com um olhar de atenção para o teu cliente e ganhar dinheiro com isso, a balança equilibra e a gente faz de uma forma muito mais leve, Tu mais ajuda fluida. as pessoas, tu vai se sustentando, tu vai realizando os teus sonhos. E quando a gente fala de maquiagem, quando a gente mostra para cliente que às vezes ela tá falando de tempo, e às vezes ela tá falando, ai, preciso de muita coisa, eu não tenho muita coisa para maquiar. Não, e às vezes eles, não, eu não tenho dinheiro. Às vezes, tipo assim, a pessoa tá começando um negócio e ela não tem dinheiro para comprar uma maquiagem. Então, porém, eu acho que isso é tão importante quanto uma ferramenta que tu precisa para trabalhar. Por exemplo, tu não pode levar as tuas joias num saquinho de plástico, certo? Tu precisa de uma maleta para apresentar o teu produto. Sim. E da mesma forma, tu precisa da maquiagem para te iniciar o teu. Eu tenho pensado muito nisso. Fazia tempo já que eu tinha pensado nisso, depois te chamei, depois a gente adiou um pouquinho. Mas assim, ó, o quão importante é a tal da maquiagem na nossa vida todas as manhãs, quando a gente sai para trabalhar. Então eu pensei assim, não adianta tu querer, não tenho dinheiro. Gente, vai dar um jeito. Por quê? Porque é tão importante quanto uma ferramenta, quanto o ingrediente, quanto o produto que tu vai comprar. E hoje a gente tem produtos extremamente em conta, né? A gente consegue hoje com... Aqui eu trouxe alguns produtos só para vocês terem uma ideia, né? O que seria hoje um kit básico? A gente precisa de um produto para cuidar da nossa pele antes, hidratar, lavar e hidratar a nossa pele. Mas hoje, ó, vamos fazer uma conta aqui, ó. Base, tá? Um pó de contorno, para fazer um contorno iluminador. Então, aplicou a base, passou um contorno, esse mesmo contorno ela já vai poder fazer os olhos, se ela quiser fazer uma sombra com esse mesmo produto, ela já consegue. Aqui eu trouxe um blush também, mas se a pessoa não quisesse, poderia usar só o contorno. Então, 2 seria um blush, um pó, porque o pó, gurias, faz total diferença na durabilidade da tua maquiagem, no acabamento. Eu já tive várias clientes que me disseram, minha base não dura até o final do dia. Quando tu aplica uma textura em creme, tem que aplicar uma textura em pó em cima para selar. Leite, mas eu não acerto o tom do meu pó, eu não acerto o tom. Esse é um pó translúcido, que é um pó branquinho, que ele adapta para todos os tipos de pele. Um lápis de olho, um rímel e um batom. Então aqui, 2, 3, 4, 5, com 6 produtos, tu consegue fazer uma maquiagem que vai te deixar uma cara de rica, né? Uma cara de profissional no que tu vai fazer. E aí eu tenho certeza que quando tu for gravar um vídeo, ou quando tu for te posicionar, receber o teu cliente, tu vai estar mais confiante, mais empoderada. Porque, olha, vocês têm que concordar comigo. É bom ir num lugar onde as pessoas estão bonitas. É muito gostoso. É muito bom. Tipo, tu entrar num lugar que seja qualquer estabelecimento, de qualquer ramo, e as pessoas estão num restaurante onde os garçons e as garçonetes alinhados com aqueles, ou tu vai num salão de beleza, tá todo mundo alinhadinho. É muito bom, nossos olhos brilham, né? E automaticamente a gente meio que vicia em estar lá, porque é uma coisa gostosa de se ver, né? De participar daquilo. E o outro ponto bem interessante é sobre as cores, né? A gente utilizar das cores de forma intencional e bem posicionada. Tem uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos que fala que o batom vermelho, ele prende a atenção 3 vezes mais. Foi feita uma pesquisa na questão dos olhares, enquanto um batom nude prende atenção 2 segundos, um batom vermelho prende atenção até 7 segundos e meio. Então, aqui eu quero te dizer que se tu quiser ser mais intencional, o dia que tu tiver uma reunião, que tu tiver um cliente importante, o dia que tu quiser gravar um vídeo e que tu quiser que as pessoas prendam mais atenção em ti, na tua fala, passa um batom vermelho. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo atentas
o teu conteúdo. Eu sou prova disso, porque desde que tu me vendeu, acho que uns 3 meses atrás, talvez menos, tu me vendeu um lápis de contorno vermelho e tu me vendeu um batom vermelho, e eu comecei a usar. Realmente, se olhar minhas redes sociais antes para agora, os meus vídeos eles têm muito mais visualizações, muito mais curtidas, e eu vejo lá nos insights, né, que a pessoa vê muito mais até o final, ou pelo menos até passa da metade. Antes eu não tinha essa visibilidade. E realmente trouxe esse posicionamento de usar um batom vermelho, prendeu. E vou te falar, o meu maior público hoje é feminino, né? Poderia dizer, mas é homem. Não, público feminino. E que dizem, me manda mensagem, tu tá linda, nossa, como tu fica bonita de vermelho, enfim. Então, eu vi na prática a diferença que foi mudar esse meu posicionamento na hora de gravar os vídeos. As extremidades são as áreas do corpo que mais chamam a atenção. Então, quando a gente usa um batom vermelho combinado com esmalte vermelho, a gente se destaca muito mais. E o que transmite muito da gente também, personalidade, é os acessórios, né? Conversados com uma boa maquiagem, às vezes a gente nem repara o look da pessoa, mas quando chega, o que impacta primeiro é a maquiagem e um bom acessório, né? Faz toda a diferença. Eu vi uma especialista falando de imagem também, né? Consultora de imagem, falando que quando tu vai gravar um vídeo, é importante tu usar um brinco longo. Então tem várias técnicas ali que tu vai agregando que faz total diferença na hora. Até mesmo os ganchos visuais que a gente vai fazendo, né? Tu pode, quem me acompanhar depois da minha rede social, vai ver que por muitas vezes, hoje quando eu comecei a falar sobre o podcast que nós teríamos, eu tava fazendo o quê? Passando perfume. Então eu faço ganchos visuais, ou passando batom, ou passando perfume, ou limpando óculos. Tu faz ganchos visuais, arremangando a manga, colocando as pulseiras. Às vezes eu vou falar e vou estar lá assim, gurias, vocês viram que... Então a gente faz ganchos visuais intencionais, né? Eu vou ter que começar a deixar um caderninho. Anotar as dicas de ouro. Mas depois eu vou dar uma maratonada no teu perfil. Eu já te sigo há muito tempo, né? Mas eu vou maratonar ele todo. E tu vai perceber que muitas das minhas postagens, elas têm essa identidade visual. De passando um gloss, passando um batom, dentro do carro, passando um perfume. E aí, Lídia, eu acho muito interessante... Porque às vezes as pessoas pensam assim, ai, Leite, mas tu tem facilidade no gravar, aí tu tem facilidade no falar. Claro que hoje eu tenho um pouco mais de facilidade, mas mesmo assim eu ainda escolho momentos e lugares do qual eu me sinto mais à vontade. Então, dentro do carro, graças ao Tech, que me deu um suporte, né, de telefone, que me favorece, né, o carro é um dos lugares onde eu faço grandes gravações, onde eu consigo colocar os meus pensamentos, e é um lugar onde eu tô sozinha, muitas vezes eu tô numa luz boa, porque, né, o carro, né, tem todo aquele para-brisa que me protege, né, e que me dá uma iluminação bacana. Então, é identificar aonde tu te favorece. E aí usar disso como ferramenta. Às vezes eu vou precisar de estar no quarto, de ter um ringue de luz, e para me sentir mais confiante. Até um dos vídeos que eu tenho lá no Instagram fala da luz, que a gente às vezes quer comparar a nossa luz com a luz do palco do outro, né? E eu faço um vídeo do qual eu tô lá, toda iluminada, essa é a minha pele e tal. E daí eu desligo o ringue de luz e eu disse, essa também é a minha pele, né? Que daí é realidade, né? Que aí tá aparecendo as imperfeições, as linhas de expressões e tal. E é isso que eu falo, a gente não tem que comparar a luz de palco do outro com a nossa luz do dia a dia, né? E eu não tô falando sobre luz, eu tô falando sobre todo o resto do contexto que a gente compara, às vezes, a vida do outro com a vida da gente. Então a gente precisa sim nos encontrar, entender o que nos beneficia e usar disso como ferramenta para empoderar, para mostrar a nossa autoridade, o nosso capital visual, mas não ficar nos comparando a ponto de nos... eu não vou fazer, porque eu não tenho um batom bonito que nem o da Lídia, então eu nem vou fazer. A Letícia falou que tem que ser um batom vermelho, eu nem tenho batom vermelho. Entende? Eu não gosto de batom vermelho. Eu não gosto de batom vermelho, e ela disse que é o vermelho que vai impactar. Funcionar. Mas daqui a pouco uma outra cor, um rosa vibrante, como a Lídia tá, também vai fazer esse encantamento pelos lábios. Então é isso, é não se comparar a ponto da comparação te parar. Na era digital, tu tem que deixar de fazer.
Tu tem que te inspirar. Entra lá no meu perfil, entra no perfil da Lid, entra nos outros perfis e te inspira. Gurias, eu canso de salvar reels, salvar vídeo, e aí depois eu coloco dentro do meu contexto. Um reels de academia, eu boto num contexto da Marquei. Um reels de qualquer outra coisa, eu coloco no meu contexto da Marquei. Eu faço isso também muito. É muito interessante numa era digital, né, onde todos se comparam, onde muitos tragam de novo essa história de depressão, muitos entram em depressão por estar se comparando, e a gente está mostrando a realidade, né, as nossas imperfeições que também fazem parte da nossa história, mas agora que me comentou algo é muito importante antes da maquiagem, a gente ter uma pele hidratada, né? Com certeza, às vezes a gente olha uma maquiagem, nossa, pele, que linda, tem todo um tratamento por trás, tem todo um cuidado por trás. E à noite, tu tomar teu banho, tu lavar o teu rosto, tu passar o teu hidratante, tu massagear o teu rosto, aqueles minutinhos, né, que tu tira ali de autocuidado. E quando a gente fala em pouco tempo, que é o caso das mulheres que empreendem, das mães, né, o assunto geral das mães é, eu não tenho tempo. A grande maioria das vezes, quando se fala em autocuidado, a resposta que a gente ouve é, eu não tenho tempo. E aqui o ponto principal é a gente entender que não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Então, toda vez que tu muda, eu desafio vocês, mulheres que estão assistindo, né, esse podcast, toda vez que tu responder, eu não tenho tempo para academia, para se maquiar, para cuidar da pele, para ir numa loja, para fazer uma massagem, para fazer a unha, toda vez que tu responder, eu não tenho tempo, tu vai trocar pela frase, eu não quero priorizar isso. E aí tu vai ver como dói. Pensa que tu vai pensar assim, ó, eu não quero priorizar cuidar do meu corpo. Ai, quem não quer priorizar cuidar do corpo? Eu não quero priorizar me maquiar e estar mais bonita hoje. Cara, em sã consciência, nenhuma mulher diria isso. Uhum. Eu não quero priorizar cuidar da minha família hoje. Oi? Então, quando a gente troca o eu não tive tempo, eu não tenho tempo, por eu não quis priorizar isso, tem um som diferente e dói diferente. E a gente começa a entender que não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. E quando nós estamos bem, quando nós cuidamos de nós mesmos, a gente fica bem para cuidar de todos aqueles que a gente ama e está ao nosso redor, né? E nos desenvolver principalmente no lado profissional, seja o papel de mãe. Então, a gente estar bem é muito importante. É verdade. Eu ouço muito, né? Não que eu seja especialista, mas a grande maioria das empreendedoras que eu conheço, que a gente conversa, elas dizem, mas para ti é fácil falar, tu fala. Gente, eu não canso de falar isso. Quando eu comecei a gravar vídeos, eu não podia ter ninguém. Eu fechava a porta, nem a minha filha, nem meu marido, que eram íntimos meus, eles não podiam estar no mesmo espaço, porque eu não conseguia gravar. Eu gravava 100 vezes e deletava e não postava. Aí depois eu comecei com a minha filha, ela podia estar no ambiente. Depois eu comecei com o meu marido. Bom, meu marido podia estar no ambiente e eu gravava. Hoje eu gravo com... Entra gente, sai gente, eu abro live. Eu vejo os lives e entra um e passa um e atrás. Passa, e aí eu digo, oi, tudo bom? No meio da live. A única coisa que eu quero superar isso logo, que é gravar na rua, gravar num shopping, gravar no elevador. Isso ainda por exemplo, quando eu vou fazer exercícios físicos, no finalzinho eu gravo um pouquinho, assim, só eu, mas dificilmente eu falo. Porque eu ainda não tenho esse, assim, em público, na rua, eu ainda me sinto. Então, por mais que eu compreenda a quem tem esse receio, mas a história de todas nós é essa, né? A gente começa apagando, a gente começa e vai indo, só que tu tem que se esforçar. E da mesma forma que você tem que se esforçar em treinar, gravar vídeos, você tem que começar a se esforçar em treinar, em cuidar da sua imagem, né? Que é o principal capital. Eu entendo que é muito importante, é o principal capital. Para mim, é a imagem. Depois vem o intelectual, porque às vezes a pessoa tem um bom produto, ela nem sabe tanto do produto, mas ela tem uma imagem impactante. A pessoa nem quer saber da pessoa, ela só quer comprar o produto daquela pessoa que impacta a vida da gente. Então, para mim, esse é o mais importante. Se vocês quiserem discordar de mim e trazer uma nova perspectiva, mas claro que o intelectual é muito importante. Sim. A gente fala de pilares do capital visual. Quando a gente fala no capital visual, a gente mostra que existem alguns pilares.
O primeiro deles é a nossa imagem, é a nossa pele, né, bem cuidada, o nosso batom, são esses detalhes que até agora a gente falou. O segundo deles é uma veste, né, um vestimento que seja coerente. Eu não podia vir aqui de decote, ou de mini saia. Uma roupinha de ginástica. Uma roupinha de academia, né? Até tô gostando de usar, mas não dava para vir com uma roupinha de academia. Então, o segundo ponto é realmente a imagem, né, da vestimenta. E o terceiro ponto é o que tu falou, que é a energia, que é o que tu fala, sim, né? Mas tu entende que são 3 pilares desse capital visual. E o primeiro deles é a imagem do teu rosto. Quando a pessoa te olhar, ela vai ter essa primeira imagem de um cabelo limpo. Gurias, não dá pra andar. Eu sei que é inverno e às vezes a gente anda, mas é um cabelo limpo. E quando a gente fala de roupa, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho roupa. Onde tu compra as tuas roupas? Gurias, tem lojas hoje super acessíveis. E a minha dica... Fora a internet, né? Fora a internet. A minha dica pra ti é, escolhe uma loja que te acolha. Uma loja que tu cria uma intimidade com a vendedora, que ela vai conhecer o teu gosto, que ela vai saber o que tu gosta e ela já vai te dizer, Lete, né? Eu tenho lojas né, de amigas, de comadres, de pessoas próximas que, Lete, olha só, comprei essa peça pensando em ti. Era isso que eu ia falar agora. Que te acolha de tal forma que quando ela vá fazer as compras num atacado, ela diga, não, esse daqui é a cara da minha cliente. Exato. E lojas super acessíveis, né? Que tu possa fazer boas combinações, acessórios, também com valor acessível, que tu compra pela internet ou em lojas, né? Então, isso são pilares que vão fazer o teu capital visual impactar no teu negócio, impactar na forma que tu te comunica com os teus clientes e no teu resultado, com certeza no teu resultado. A gente falou muito, né, de pessoas às vezes com imagem que quando tu disse que tu conhece várias Mary Kays, né? Como foi que tu disse, né, Lidia? Na verdade, assim, eu conheço várias mulheres, várias diretoras, inclusive, que elas, enfim, consultoras Mary Kays e diretoras da Mary Kay, mas nenhuma me impacta quanto a Letícia. E eu tô falando, né, eu falei ela antes, né, no off, e é verdade, a Lê, ela me impacta a minha vida de forma, assim, muito... Quando eu vejo, eu curto tudo, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, ela vai achar que eu sou a louca. Eu amo ver os vídeos, são vídeos claros, fora a tua vida, o teu cotidiano, que eu amo acompanhar as crianças, a tua vida lá no interior. E tudo, sabe? O teu posicionamento, o jeito, a forma como se veste. Então, tudo em ti impacta a minha vida. A forma de tu se comunicar comigo, me atender, enfim. Então, e nenhuma dessas meninas, tá? Elas me causam, não chegam nem perto do que a Letícia provoca, assim, de coisas boas pra mim. E é tão satisfatório ouvir isso, né? Eu nunca te falei isso, tu né? nunca tinha me dito. E assim, hoje quando a Lidia me disse, eu fiquei muito feliz porque... como tu falou, né? Não é uma coisa forçada. A gente, claro que é intencional em muitas coisas. Se a gente falar que não tá sendo intencional, a gente vai estar mentindo no sentido de fazer uma postagem intencional, pensando que, às vezes, quando eu posto ali no batom vermelho, é claro que eu quero vender mais batom vermelho. Mas porque cargas d'água você não gostaria de impactar a vida das pessoas. Exato. Né? Intencionalmente ou não intencionalmente, né? Mas não intencionalmente é muito difícil, né? Se tu andasse toda sem maquiagem, toda, né? Cara, não ia construir nada. Então é muito prazeroso ouvir isso dessa forma e faz com que a gente siga nessa linha, né? Entenda que essa linha é uma linha reta e que é uma linha que a gente trilha, né? Já há 10 anos na Mary Kay. E aí é o que a gente falou antes sobre o posicionamento, né? Por que a Lidia não enxerga isso em outras Mary Kays e sente isso comigo? Porque talvez eu me posicione assim, né? E aí eu não tô falando de Mary Kay, eu tô falando de Letícia. Eu tô falando do meu posicionamento como mulher, como mãe, como empreendedora, como vida real, que mostra lavando os calçados na segunda-feira, né? Da família Centopeia, que tem 10 pares de calçado lavando. Que vai laçar, que vai pro rodeio, né? Que bota os filhos pra laçar. Então é isso. Então, e é claro que tem muito mais vida real por trás disso. E é claro que muitas vezes eu nem mostro tudo, né, que acontece por trás, todos os perrengues que acontecem por trás. Mas esse é o ponto, a vida é real e às vezes a gente vai ter que mostrar esses outros lados, a gente vai se posicionar de uma forma que não ofenda ninguém, que não agrida ninguém, né, que
A gente tem vontade, né? Não sei se tu também não tem vontade, às vezes, de abrir o verbo de algumas coisas, né? Que acontece quase semanalmente. Mas a gente tenta olhar para o outro com um olhar mais carinhoso. A gente tenta sempre olhar para o outro numa plaquinha de faça-me sentir importante. Então, a gente olha e tenta valorizar e tirar o melhor do outro. Com certeza, esses 30 minutos a mais no teu dia fazem a diferença, né? De autocuidado, de maquiagem. Então, me conta um pouco sobre como é conquistar o carro rosa da Mary Kay. Acho que é a pergunta que todo mundo gostaria de fazer pra ti. Pois é, o carro rosa, desde que eu... Desculpa. Me tornei uma consultora, era algo que eu almejava muito, era algo que brilhava o meu olho. Então, uma das primeiras coisas que eu quis saber era como funcionava para conquistar o carro rosa. E aí, quando eu entendi que eu precisava ser uma diretora, que só uma diretora conquistava o carro rosa, e que a diretora é a mulher que recruta outras mulheres, é a mulher que ensina outras mulheres sobre o negócio, eu, com 40 dias de cadastro, assim que eu me cadastrei, dentro de 40 dias eu cadastrei a minha primeira consultora. Eu não sabia se eu ia ser uma diretora, se eu ia ser uma líder, mas eu já tinha entendido que era daquela forma que processo que ia me deixar perto do carro. E ali começou, né? Então, eu sempre tive o carro num cartaz de metas. O carro sempre esteve na geladeira da minha casa, num cartaz de metas. O carro rosa vem esse ano. Eu me enxergava, gurias, assim, ó. Diz que quando Deus planta um sonho na cabeça da gente é porque é só uma questão de tempo. Eu me enxergava entrando no portão da minha casa, eu fechava meu olho e eu enxergava pegando o controle e abrindo o portão e o portão andando assim, e o capô cor-de-rosa na frente do meu. Eu tinha um Sandero preto e eu enxergava o capô rosa do carro abrindo o portão. Então, para mim era algo que assim, ó, Deus já tinha plantado no meu coração e eu sabia, e a gente conquistou o carro rosa em plena pandemia. A pandemia estourou em fevereiro, março. Eu entrei em qualificação em abril, são 6 meses de qualificação de uma pontuação. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em outubro, no meu aniversário ali, eu estava recebendo o carro rosa. Então, no momento onde todo mundo poderia, né, ter morrido de medo por tudo que estava acontecendo, a gente estava conquistando o carro rosa. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma conquista de muito trabalho, de muita dedicação, de muita doação. Foi uma época onde eu trabalhei muito mais, hoje eu trabalho de uma forma mais leve, porque eu também optei, né, decidi a ter o equilíbrio, porque acho que isso é muito importante. Foi uma época onde eu trabalhei muito, muitas horas por dia. O meu foco, apesar de ter as crianças pequenas ainda, a Louise tinha 2 aninhos e pouco, o Lorenzo, né, eles têm 5 anos de diferença. Então as crianças eram pequenas, mas eu tive um apoio muito grande da minha família, que também entendeu que era um sonho meu, e a minha mãe e o meu marido me deram muito suporte com as crianças, e eu pude me dedicar mais e chegar nessa conquista. E é maravilhoso, né? É onde tu vai, tu ter esse reconhecimento. E são lados, né, da moeda. Quero contar para vocês que a gente olha muitas vezes a conquista e não olha depois o sacrifício. E chegar na conquista de algo é muito bom, mas às vezes tu te manter lá é difícil. E é frustrante quando tu não continua tendo números. E aí, pós a conquista do carro, né, os anos foram passando e hoje eu não faço os números que eu fazia na época do carro. Tu faz menos. Eu faço menos. Hoje eu não sou a diretora top 1 da nossa área nacional, como por muitos meses, até ano ali eu fui. E aí é muito dolorido, porque a gente falou em comparação. E a gente falou que a gente não deve se comparar, mas não tem como, né? Tu vende, conquistas, e aí o teu número cai, a tua produção cai, e aí tu te sente o quê? Impostora daquele resultado. Tu te sente não merecedora daquele resultado, né? Não merecedora de tudo que, né, do que tu conquistou. E aí lá atrás, em um desses momentos de baixa, porque a vida é assim, de altos e baixos, de picos e vales, a grande diferença e assim, Gurias, muitas mulheres nesses 10 anos começaram na Mary Kay e não estão mais, diretoras topérrimas, diretoras assim que, nossa, que eu me inspirava muito nelas e hoje elas não estão mais na Mary Kay. E por quê? Momentos de vida, claro, mas principalmente pelos picos e vales. E aí tá um ponto muito importante. O quanto tu decide estar no pico e o quanto tu decide estar no vale. Quanto tempo tu vai ficar no vale? Quanto tempo tu vai ficar no vale?
entendeu? Às vezes a gente entra pro vale e vale é tempo de passagem, não é tempo de permanência, não é tempo de sofrência. E aí, num desses meus vales, a minha diretora nacional me disse assim, porque para mim, por um bom tempo, eu só era merecedora de estar aqui num podcast se eu fosse a top 1. Vocês só me chamaram porque eu sou a melhor consultora da Mary Kay, a melhor diretora da Mary Kay. E aí eu entendi, numa fala da minha diretora nacional, que ela me disse assim, Leite, os teus números não te definem. Não é porque hoje você não é a top 1 da nossa unidade, a que mais pontua, a que mais inicia, que tu não é a melhor. Os teus números não te definem. Então, hoje, se tu tá assistindo isso aqui e talvez tu não é a top 1 na confeitaria, na loja do teu segmento, se tu não é a top 1 no teu segmento, não quer dizer que tu não seja boa. Os teus números não vão te definir. O que te define são as vidas que tu impacta. O que te define é o momento de vida que tu escolhe viver. Hoje a gente mora no interior, a gente tem 2 filhos que têm uma qualidade de vida melhor, eles têm uma mãe muito mais presente, eu consigo cuidar do meu corpo. Hoje eu decido ir para academia às 9 horas da manhã, horário de esposa troféu, né? De mulheres que decide, eu vou às 3 horas da tarde para academia. Então hoje eu tenho claro que eu não tenho mais os números que eu tinha, né, de top 1. Tu teve que escolher entre o estar aqui, não estar aqui, mas ter outros números, outros prêmios, Hoje, para mim, o que fica claro é que eu sou a top 1 da minha família. Eu sou a top 1 dentro da minha casa. Eu não sou mais a top 1 dentro da Mary Kay neste momento. Em alguns meses, sim, a gente sobe, a gente desce, a gente tá no ranking, tá no pódio, a gente tá se mantendo, né? Crescendo, se mantendo. Mas eu sou a top 1 dentro da minha casa. Então é muito importante a gente entender esse equilíbrio. A gente vai sim precisar, como mulher, demandar de uma ação maior para a gente crescer, colocar mais esforço e mais presença para a gente poder crescer. Mas a gente também precisa entender se esse é o nosso momento. De repente, hoje é o momento de tu estar em casa, de tu estar na tua família, e isso não deixa de cumprir as minhas obrigações. Mas eu não preciso estar me comparando ou achando que eu não sou boa o suficiente por isso. O tempo de vale me pegou, porque hoje eu consigo ter também como meta os meus momentos mais difíceis, dizer assim, olha, eu vou sofrer até um tanto. Essa semana eu vou ficar triste, vou fazer minhas obrigações, se eu quiser chorar, vou chorar, mas depois disso, digamos, luto, algumas situações de saúde, outros momentos assim. Então hoje eu consigo definir, eu não vou mais sofrer. Eu vou sofrer até aqui, eu vou me permitir, eu vou chorar as minhas lágrimas, as minhas dores, mas até um limite. Então, isso é muito importante. Se você está nesse momento de vale, decida, eu sofri o suficiente, eu vou me levantar e eu vou colocar o meu batom vermelho, eu vou me posicionar, porque isso vai fazer diferença no teu dia e vai fazer diferença quando tu se olhar no espelho e ver que realmente o teu interior está diferente, tu vai externalizar isso, os outros vão ver. Então, faz toda a diferença. Se a Tassi ver esse vídeo, a menina que trabalhava comigo aqui, ela me mandou essa semana um reel, né? Dizendo assim, resolvo qualquer coisa, mas só um pouquinho que eu vou dar uma choradinha e volto. E já volto. E aí eu disse, tu me conhece muito bem, né? Hoje eu não tenho mais isso porque eu alcancei um nível de desenvolvimento, de inteligência emocional que eu buscava há muito tempo. Então hoje eu não vejo mais dessa forma. Hoje eu só foco na solução, no negócio. Eu não consigo mais ver o vale, gente. Eu só consigo ver a subida. Eu posso até estar ali, mas eu só, entendeu? Não é nem financeiro, e eu falo assim, de resolução de problemas. Não estou falando de situação financeira, ou problema pessoal. Hoje eu tô aqui embaixo, tô num vale, né? Com algum problema eu digo, não, como é que eu vou subir isso daqui? Não. Então, assim, eu já não, eu acho que eu passei tanto tempo no vale que hoje eu não me dou mais o luxo de ficar. Não tem. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, eu já tenho que achar uma forma de subir de lá. E assim, questão de Mas por quê? Porque eu passei muito tempo, eu permaneci no vale muito tempo.
E hoje chega a me dar náuseas quando eu penso. Quando eu imagino, que eu penso assim, vou ficar triste, vou chorar, sabe, não consigo mais. Parece uma coisa até meio assim, que não existe, mas como eu vou repetir, eu passei tanto tempo ali que eu não conseguia sair desse vale, que hoje eu me nego a ficar no vale. Na verdade, ficou claro pra ti que tu não quer mais. Exato. Pra ti ficou muito claro que tu não quer mais estar no vale. Não. E às vezes a gente é movido por algo que a gente quer. Eu, Letícia, era movida pelo carro cor-de-rosa. Eu queria o carro cor-de-rosa. Talvez o que te move é não o que tu sabe que tu não quer. Eu não quero mais o vale. Então, isso é o que te motiva. Eu posso não estar no pico, eu posso estar entre o vale e o pico, no caminho, tá? Eu posso até não estar saindo, né? Não tô chegando lá, mas também não tô voltando. E isso para mim é uma coisa muito graciosa hoje. Cheio de graça, assim, sabe? Claro, muita oração, muita conversa com Deus, né? Ouvir os sinais. Eu digo que assim, eu perco de manhã, não me incomoda. É o meu momento com Deus e é momento de conversar, como eu tô conversando com vocês. Vou conversando, vou falando as coisas que eu tô sentindo, as minhas dificuldades dentro do meu negócio, do meu casamento, com meus filhos, com pessoas, com clientes, eu só vou conversando, gente. E aí parece que e é isso que não me deixa permanecer no vale. Assim, eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas é essas conversas com Deus que não cabe mais estar no vale. Assim, não tem mais. Quando a gente olha para o tamanho da graça e o tamanho da bênção que a gente já tem na nossa vida, quando a gente olha para o retrovisor, tem uma música essa semana que eu estava ouvindo falar, quando a gente olha para o retrovisor e vê tudo que a gente já passou e vê tudo que a gente tem hoje e a gente vê quantas pessoas estão ali orando por o que a gente tem hoje, orando pela vida que a gente tem hoje, pela família que a gente tem hoje, pela desenvoltura que a gente tem hoje. Até pelo teu trabalho, né? Até pelo teu trabalho. Então, talvez hoje a gente está aqui falando que a gente tem dificuldade de gravar em público, mas tem gente que não consegue gravar sozinha. Então, e tá olhando, eu queria era conseguir gravar o que ali de gravar. Eu gravar em público, até nem penso nisso agora. Então, tu entende quanto tu já tem graça, né, no que tu já faz hoje. Então, claro que a gente tem sempre que estar se inspirando, né, e querendo melhorar. Acho que esse é o jogo, né? A gente quer sempre melhorar. Mas a gente tem que ser muito, muito grato pelo que a gente já tem, o que a gente já vive hoje. E outra coisa, falando de ti, né? Hoje, o teu maior prêmio não é ser top 1, mas é ser a top 1 da tua família. Só que teus filhos vão crescer. E daqui a pouco os teus sonhos, os teus, né, desejos vão voltar. E de repente tu vai novamente, né? Ou ir para outros caminhos. Então, e a vida da gente é isso, né? Uma hora a gente tá assim, mas aí do nada as coisas mudam. Então nada é fixo na nossa vida, nada é definitivo na nossa vida, né? Tem isso também. Eu vejo muito assim. A gente tá sempre evoluindo, desculpa te interromper. É sempre evoluindo, por quê? Buscando melhorar, como tu falou, porque coisas novas vão aparecendo na nossa vida, oportunidades novas vão aparecendo na nossa vida. E aí essa evolução... Estar preparado, né, para esses momentos, né? Isso, estar preparado. Eu vejo hoje uma geração de desistentes. Eu vejo hoje uma geração de mulheres, de jovens, de adolescentes sem uma continuidade em nada. Primeiro problema, primeiro desafio, desiste. Eu vou tentar outra coisa. Eu vou tentar outra coisa. E não se encontra nunca. Não se encontra nunca. Mas elas não têm uma persistência de continuar. São 10, hoje tu olha, são 10 anos. Eu falei para vocês do cartaz de metas. O cartaz de metas ficou com o carro rosa 4, 5 anos lá na parede, né? Até eu virar consultora, virar diretora. 5 anos é muito. É muito. Quer dizer, mais ou menos. Não, mas é tempo. É muito tempo para os imediatistas. Exato. Mas quem que espera 5 anos hoje para conquistar algo? Não consegui no primeiro. Eu comecei na Marquei, mas esse negócio não é para mim. Por que não é para ti? Não, porque não consegui. Porque não... Então, as pessoas não esperam o amadurecimento do negócio, o amadurecimento do... Gente, a gente trabalha quantos anos para se aposentar? A gente trabalha numa empresa 1, 2, 5... Primeiro que a gente ganha a bonificação é com 5 anos, ganha um quinquêniozinho lá, uma parcelinha. 5 anos para ganhar uma bonificaçãozinha. Né? E às vezes as pessoas não querem esperar 5 anos para ganhar um carro. Será que realmente não vale a pena? Tipo, será que não vale a pena esperar 5 anos para ganhar 100 mil num carro, que é o valor hoje pago por um carro da Mary Kay? Então é sobre isso, é sobre entender que é um processo
que demanda um tempo, que demanda uma consistência, que a gente vai, que nem desiste, não, desiste tu, eu no máximo vou dar uma choradinha e no outro dia passar um batom e vou seguir. Então, várias pessoas, várias diretoras às vezes na volta, ai, porque tá ruim, ai, porque isso, é porque tá aquilo, acho que eu vou desistir. Bom, quer desistir? Desiste tu. Eu no máximo vou dar uma choradinha, né? E no outro dia passar meu batom e vamos de novo. Resiliência é a palavra, né? Resiliência. Sabe que desculpa, Não, o meu maior, assim, ó, esse momento que a gente tá aqui, o meu maior ensinamento, assim, ó, que me deu uma virada de chave muito grande e que é uma coisa óbvia, quando tu falou que, por exemplo, que tu começou a primeira coisa que tu quis saber, como tu olhou e disse, não, eu quero o carro rosa. Primeira coisa que tu foi fazer foi o quê? Descobrir como ganhar o carro rosa. Então, muitas vezes também a questão da gente desistir é o quê? É não saber como alcançar aquilo. A gente descobrir como, traçar um objetivo, como eu vou fazer isso. Como meta, né? Como meta. Eu tenho uma meta pessoal, o Alex sempre ele que estabelece as metas de venda na loja mensal. Eu tenho uma meta pessoal que ele sempre me diz, tu não vai conseguir agora. Só depois de tu primeiro vai ter que acontecer isso, para depois acontecer isso, para te conseguir alcançar essa tua meta. E aí, eu nunca parei para pensar nisso. Eu preciso só descobrir como fazer isso e botar em prática. E é uma coisa muito óbvia que a gente não se dá conta no meio da nossa confusão, dos nossos problemas do dia a dia, das nossas correrias, a gente não se dá conta. Isso foi, olha, valeu para mim. Eu poderia te pagar uma grana por essa. Eu poderia te pagar uma grana por essa informação. Outra dica, Lidy, e faz isso. E tu vai ver a diferença, depois tu vai nos contar. Cartaz de metas. Cartaz de metas. Você precisa ter post-its espalhados pela tua casa, pela tua geladeira. Abre o teu armário, se teu guarda-roupa é de porta de abrir, bota lá na geladeira. Não sei qual é a tua meta. Se a tua meta é algo palpável, imprime ela, escreve ela. Né? Se a tua melhora é algo que em palavras, porque o quê? A mente, ela acredita no que a gente vai falando. Primeiro a coisa acontece, quando tu começa a contar, sabe aquela história que é uma mentira contada 7 vezes, ver uma verdade? É mais ou menos isso que a mente pensa. Se tu conta pra ela, não, eu sou uma pessoa próspera, eu vou andar de carro rosa, eu vou ver meu carro rosa, eu vou abrir o portão da minha casa de carro rosa. Na minha mente, aquilo já tinha acontecido. Então, era real. Então, passa a não ser difícil. Agora, quando tu pensa, meu Deus, um carro rosa, eu preciso pontuar tanto, eu preciso de tantas mulheres no time, eu só tenho isso. Tu olha pro pouco em vez de olhar, né, pro muito, é naquilo que a mente vai focar. Então, a dica é, espalhem post-its no teu computador, na tua geladeira, eu não sei qual é a tua meta. Se a tua meta é física, e se ela for palpável, é uma casa nova, eu quero uma casa dos sonhos com uma varanda. Seja clara qual é né? O que tu quer? Eu quero com uma varanda, eu quero com 2 telhados, acha uma casa naquele formato, imprime e cola na tua geladeira e bota data. Qual que é a data do teu plano? Qual que é a data do teu sonho? Já parou pra pensar? Tem uma data? Não, na verdade, todo mês eu tento alcançar. Só que eu esqueci do tal do descobrir como fazer isso. Perfeito, mas se tiver algo palpável que tu queira... eu tenho vários. Coloca uma data. Eu vou te mostrar ali atrás, depois no meu escritório. Tem um lá que tá colado na minha parede ali. Depois eu vou te mostrar. Mas também só tem aquele. Mas eu vou melhorar no meu... na tua visualização da tua meta. Faz muita diferença a gente pôr uma data. Ai, Leite, mas e se eu chegar na data e não tiver realizado? Continua. Nova data. O sonho não muda, mas a data, a gente vai dando uma nova data. Então, chegou na data, não conseguiu? Nova data. Chegou na data, não conseguiu? Nova data. Mas a gente tem que estar visualmente claro a tua meta, o teu sonho, o que tu quer. E se manter positivo, né? Essa nuvenzinha negra ao redor das pessoas que tanto reclamam faz com que elas não consigam ir pra frente, assim. Eu percebo muito isso e quem convive comigo tá sempre tentando, não, mas olha o lado bom, tentando motivar, porque a gente precisa disso, sabe? Além de, eu vou conquistar, a gente tem que se manter positivo, tem que ter nossa fé, tem que estar sempre tudo alinhado, né? Corpo, mente, alma e espírito são 3 pilares. Exercício diário, né, gente? Diário. Isso é diário, realmente. Eu, assim, gurias, pra mim, a minha imagem, ela muda
total o meu ânimo. Isso que eu tava trazendo A minha antes. imagem, ela muda total o meu ânimo, assim, ó. Então hoje, por exemplo, eu vim pra cá, eu fui pra academia de manhã, daí eu voltei pra casa, tomei meu banho, porque meu cabelo fica mais bonito o dia que eu lavo, e aí eu seco, então assim, hoje ter escolhido uma roupa, ter escolhido acessórios, né, antes de vir pra cá, eu me sinto muito diferente, muito mais confiante, muito mais motivada e muito mais feliz em fazer o que eu faço. Quando a minha imagem, e parece uma futilidade, mas tu entende que pra mim faz sentido? Sim. E é esse o ponto, tem que fazer sentido pra mim. Às vezes quando as pessoas dizem, Leite, mas tu te maquia todos os dias. Sim, porque faz sentido pra mim. Isso fez sentido pra mim no momento que eu tive depressão pós-parto também. Que daí eu comecei a me cuidar e me maquiar e me arrumar melhor, me sentir bem. E aquilo foi me tirando daquela cova, sem medicamento, sem nada, só conseguindo administrar meus sentimentos, sabe? E realmente faz toda a diferença a gente se autocuidar. Por isso que eu tava trazendo. Se você tá com depressão, passa o batom vermelho todo dia, tenta colocar como meta que isso faz toda a diferença. Estamos, então, concluindo nosso podcast. É uma honra te ter aqui. Fiquei muito feliz. Agregou muito nas nossas vidas e na vida de quem está assistindo, com certeza. Muito grata e feliz de ver que hoje, como prioridade, a tua família está no top 1. A minha também está. E a Lid também quer saber. A minha não tá. A Lid sempre fala isso pra ela. Mas é que eu tenho todo mundo ao meu redor, basicamente, Sim. Né? Eu tenho tem esse alinhamento com eles. Eu tenho esse alinhamento e hoje eu não tenho essa... Eu estive tantos anos no Vale, mentalmente, gente, que quem me vê, a Lid, né, tinha sempre um emprego bom e tal. Não, mentalmente eu estive sempre num Vale, que hoje eu tenho muita vontade de produzir. Então eu já acordo cedo querendo produzir, eu não quero ir deitar porque eu quero produzir mais. E aí, essa é a questão, tu entende? Então eu não tenho, porém, a Letícia tá sempre por aqui, daí eu tenho o Alex que trabalha comigo, daí o meu filho vira e mexe, vem pra cá, tomar um café comigo, daí agora tem a Camila. A que menos a gente consegue estar é a Jéssica, que é a mais velha, mas a gente também procura ali, né? Que ela também tem a vida dela. Também tem a vida as dela. Crianças vão crescendo, cada um também vai seguindo o seu, e a gente vai tendo menos essa responsabilidade, esse tempo. Mas eu e o Alex, claro que a gente tem, como trabalha junto, a gente tem os momentos de perrengue, né? Eu e ele. Mas também a gente tem os nossos momentos que a gente senta ali atrás, toma um cafezinho, conversa, aí ele já me faz um carinho, ele já me dá um abraço. Então a gente consegue ter esse alinhamento, como tu falou, né? Trabalho ali, porque a gente acaba, né? Eu não fico, eu fiquei das 8 da manhã às 10 da noite fora de casa. Então a gente consegue ter isso. Mas eu gostaria de ter mais tempo para estudar, ficar em casa, tomar um café, ler livros e tal. E hoje eu não tenho por causa dessa sede de produzir. Mas isso que tu tá falando que tu gostaria, às vezes é porque tu vê tu vê a vida perfeita sendo assim. Dela. Exato. E às vezes tu vê a vida perfeita sendo assim, só que é a vida perfeita pra ela não pra ti. Entendeu? Até porque o teu perfil é diferente, o meu é diferente, o dela é diferente. Então, do mesmo jeito que se ela quiser ser a Lídia milhão, aquilo vai agredir ela. Vai tirar ela da essência dela. E a gente falou muito sobre isso, que é o nosso capital visual, o nosso, né, é sobre nós. Então, eu queria agradecer. A gente se inspira, porém, né, sendo a gente, né, a inspiração sem comparação. Eu queria agradecer muito o convite de vocês. Eu acho que para mim foi muito bom estar aqui com vocês, conversar um pouquinho e que a gente possa, de uma forma ou outra, inspirar outras mulheres a cuidar melhor da sua imagem, a dedicar um pouquinho de tempo, lembrando que não é uma questão, né, de tempo, e sim uma questão de prioridade, e que isso faça a diferença, se torne uma rotina, se torne um hábito, se torne algo natural que vai fazer falta. E aqui a gente não tá falando em mega maquiagem, em passar batom vermelho. É o teu toque, respeitando a tua essência, é respeitando a tua vontade. Hoje a gente tem produtos leves, bases mais leves, rímel, o basiquinho que vai te tirar daquela cara de acabada em casa, que a gente tá lá morrendo, para uma mulher, né, com uma visão diferente, um visual diferente aí, aonde tu for. Isso mesmo, e a frase que eu mais tenho, que eu quero fazer para vocês, que hoje eu tenho como um lema da minha vida, é que é uma honra viver.
Viver é uma honra, é uma dádiva, e como a gente falou um pouquinho ali sobre mim, hoje eu empreendo no ramo de joias em prata 925. Eu sou muito grata e é uma honra para mim. Todos os clientes que passam na minha vida, eles agregam muito. Então eu sou muito feliz e grata pelo meu trabalho, por tudo que eu faço, e a gente tem que ser independente da área que tu trabalhe. Tem que se posicionar como grata, como com perspectivas, né, com sonhos, e estou muito feliz por concluir esse podcast dessa forma, de vozes que brilham, porque a nossa convidada realmente brilha no que ela faz. Brilha como pessoa, brilha como profissional e brilha na história dela. Independente de antes ser a top 1 no trabalho, hoje ser a top 1 na família, né? O nosso momento não nos define, os nossos lares não nos definem, né? E é isso aí. Muito grata. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem.